Estamos começando mais um episódio do podcast Conversa com RH. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, é a Aline Correia. Tudo bem, Aline? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, meninas, tudo ótimo por aqui. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto de vocês e é sempre uma honra estar aqui para poder contribuir. Show! Muito legal. Aline, é um prazer ter você com a gente. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, né? Eu e a Gabriele, a gente estava conversando sobre setembro, e setembro passa tão rápido e passa voando, e a gente dá uma piscada quando vê já passou metade de setembro, e a gente não podia deixar, como profissionais do RH que somos, não poderíamos deixar de passar batido o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Então, vamos aí falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Quem que é a Aline? Então, a Aline, além de coach, analista comportamental DISC, hoje eu sou treinadora e mentora comportamental. Eu estou com um novo projeto, fazendo palestras em empresas, principalmente inteligência emocional, e nesse mês de setembro eu tenho abordado muito o Setembro Amarelo. Show de bola. Legal. Hoje a gente vai abordar aqui um tema de prevenção ao suicídio e inteligência emocional ali no trabalho, né? Que é muito importante. Na verdade, não é só em setembro, né? Era para ser uma coisa que é o ano todo, porque é super importante. É isso Exatamente. mesmo. Precisa ser discutido o ano todo, né, esse assunto. É um assunto muito importante. Mas, Aline, assim, Setembro Amarelo. Por que que existe um tabu ainda? Por que que existe ainda um pouco de medo de alguns gestores, algumas empresas ainda em falar sobre a saúde mental no ambiente de trabalho? A gente hoje, como do RH, a gente sempre questiona alguma coisa, né? Mas por que que existe esse tabu sobre esse assunto ainda no mundo corporativo? É que a saúde mental ela é rodeada de preconceitos, né? As pessoas às vezes acham que admitir que tem algum tipo de transtorno ou está passando por alguns conflitos emocionais é sinal de fraqueza. E nas organizações a gente é muito pressionado a bater metas, né? A atingir certos resultados e por isso eles não trazem, não abordam muito esse assunto. Eu acompanhei o podcast do Leonardo, né, do professor Leonardo, e ele falou uma coisa: não tem como o ser humano separar o emocional do profissional. E infelizmente algumas empresas ainda agem dessa forma. Tem muitas que já se abriram, né, para esse assunto, e algumas infelizmente ainda não chegaram a essa mentalidade. E um do pior motivo, né, do pior obstáculo para eles falarem de saúde mental é o estigma social, né, por conta dessa questão do preconceito que envolve toda essa questão. E aí eles têm medo da repercussão que vai causar dentro da organização, uma pessoa está passando por essas dificuldades, né? E eu acredito que o pior desafio das empresas hoje é esse, não falar da saúde mental por conta deste estigma social, né, do sinal de fraqueza, da busca pela alta performance e pela repercussão que isso pode levar, né? Com certeza, muito real isso, né? As empresas às vezes cobram demais, só que não tem esse cuidado com as pessoas. Só que sem as pessoas, como é que a empresa vai funcionar sem as pessoas? Então é preciso cuidar das pessoas, né? Existem aí várias maneiras, principalmente hoje em dia, né? Que são múltiplas escolhas ali que a empresa pode estar impactando e implementando na sua gestão, né? Para poder isso não Com acontecer. certeza. E essa questão do ritmo acelerado, né? Da busca, da cobrança pela performance daquele colaborador é muito nítido. E de que forma que isso pode impactar esses colaboradores, Aline? Você que convive e vê aí nas empresas, como que você vê isso? Como que as pessoas acabam sendo impactadas? O impacto é bem significativo. Inclusive, eu trabalhei numa multinacional durante 8 anos e tiveram muitos casos, né, de pessoas passando por esses impactos dessa cobrança, né, Uhum. dessa alta performance. E assim, o estresse crônico, a pessoa fica ali por aquela pressão de cumprir tarefas, cumprir metas, né, alguns prazos apertados. A ansiedade e preocupação constante, a pessoa não consegue se desligar, ela fica ali ligada, querendo trazer resultado, até por ser uma questão
de criação, inclusive, né? Quando era criança, era exigido muito dela que ela tivesse resultados, que ela sempre tirasse 10, que ela sempre acaba refletindo na vida profissional dessa pessoa. A síndrome de Burnout, ou burnout, né? Que esses últimos anos, principalmente depois da pandemia, é um assunto que vem sendo muito discutido, que a pessoa está ali por um desgaste, né? Um esgotamento profissional por conta dessa questão de trabalhar excessivamente para conseguir gerar esses resultados, ter essa alta performance, e elas acabam tendo esse esgotamento e prejudicando ainda mais, né? Porque aí ela começa a ficar desmotivada, o seu desempenho cai, não traz bons resultados, né? Esses impactos podem reverberar por muitos anos, né, na vida dos colaboradores. Alguns ficam ali na queda da autoestima, já não querem mais ir para o trabalho, já não têm vontade mais de fazer parte daquilo ali, e dificuldade de concentração, produtividade, o impacto é bem significativo mesmo. As empresas precisam se atentar muito a isso, né? Aí começa problemas de relacionamento, não só no trabalho, como na família, porque, como eu falei, né, o professor Leonardo também falou, não tem como dissociar, né? Nós somos seres holísticos, nós somos uma pessoa, a nossa parte pessoal e o profissional junto. Não tem como a gente se dissociar disso, né? E aí vai começando a perder sentido as coisas, impacta na saúde física também dos colaboradores. Vocês podem perceber que o prejuízo é muito alto, né? Hoje a gente fica mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. Então hoje a gente fala que hoje a gente vai para casa para dormir, porque você já chega em casa cansado da rotina ali do teu dia. Hoje é de segunda, quem tem a oportunidade de trabalhar de segunda a sexta, digamos assim, porque hoje muitas profissões se estendem, não tem mais de segunda a sexta. Então muitas profissões hoje é direto, o mundo hoje gira direto. Você precisa ir no mercado, no shopping comprar alguma coisa, quem trabalha de segunda a sexta vai no final de semana. Então hoje muita gente vive maior parte do tempo com os colegas de trabalho. E os colegas de trabalho muitas vezes têm mais liberdade com a equipe ali do que às vezes na própria casa, que você não tem tempo. Já chega cansado, o pai trabalha, a mãe trabalha, os irmãos trabalham, você mal tem um tempinho ali para bater um papo, conversar, então você já chega cansado em casa. Então, a maior parte hoje você vive com o seu gestor, você vive com a sua equipe de trabalho, com os seus colegas, né? Então, esse é o papel hoje de quem está no RH, de quem está na liderança da empresa. Essas pessoas hoje também têm um papel muito importante de estar observando aquele colega de trabalho. Ah, mas fulano é muito quieto. Fulano tá chorando muito. Ah, não, deve ser alguma frescura, deve ser algum charme, ou brigou com alguém, alguma coisa assim, né? Infelizmente, a gente ainda ouve esse tipo de comentário. Então, assim, e é uma coisa muito importante, né, Aline? Então, hoje, qual que seria ali, assim, o papel dos gestores hoje? Visto que eles convivem mais na empresa do que na própria casa, né? E muitas vezes a gente também, como funcionários, a gente quer esconder alguma coisa do ambiente de trabalho, porque você fala, e se eu for fazer isso, eu vou ser desligada da empresa, eu não quero ser essa pessoa. Então hoje o RH, os gestores, eles têm um papel muito importante. Como que você fala para a gente dessa visão hoje dos gestores, que eles possam ajudar os colaboradores a ter uma visão assim para poder identificar algo também diferente, né? Sim. Os gestores e líderes e o RH, eles têm papéis específicos ali, né? Mas os dois se complementam, porque são eles que vão criar um ambiente de trabalho saudável, né? Acolhedor, e ele vai ser propício ali ao bem-estar emocional dos colaboradores. Os gestores e líderes, como você bem falou, eles estão mais próximos, eles têm um contato direto com os colaboradores. Então, ele tem um papel-chave na identificação precoce desses sinais, porque as pessoas dão sinais.
né? Ela não é do dia para a noite que ela muda, ela vem, você vem sentindo uma baixa ali na produtividade, né? Uma questão que você vê que ela está desgastada emocionalmente, ela já não brinca mais com os amigos, ela já não chega, ela não cumprimenta as pessoas. Isso o líder consegue identificar, né? E aí, o que ele precisa fazer? Promover uma cultura de abertura e empatia. Foi bem como você falou, nós somos seres julgadores. Essa é a nossa natureza. Então, o gestor, o líder, ele não tem que julgar porque a pessoa está daquele jeito. Ele tem que chegar próximo, se aproximar, né? E mostrar para aquela pessoa que ela tem abertura para conversar com ele. A gente fala muito da questão dos feedbacks, né? Os feedbacks são bem importantes, porque quando você vai dar um feedback para uma pessoa, talvez você consiga identificar algo que ela esteja passando. E não tem como a gente separar a parte emocional, quando ela não está em equilíbrio, ela vai refletir no nosso trabalho. A gente não tem como separar isso, né? Aí o gestor e o líder também pode identificar sinais de sobrecarga, quando a carga de trabalho daquele colaborador ali já está mais extensa, porque tem algumas empresas que a pessoa faz hora extra todos os dias. Muitas vezes ela faz pela questão financeira, porque ela precisa do recurso financeiro. Mas aí vai do líder e do gestor. Opa, peraí, aquele ali eu vou precisar dar um tempo a mais de descanso, talvez na outra semana eu peço que ele fique mais um tempo, né? Isso, o olhar do líder e do gestor nesse momento é imprescindível. E aí a cultura, o líder, eu falo que as pessoas lideram pelo exemplo. Se o líder está com uma vida pessoal e profissional equilibrada, o colaborador dele também vai buscar aquilo ali. Se o líder também está sendo muito pressionado, que se ele está, entendeu? Ele não vai conseguir apoiar essa pessoa. Por isso que esse olhar é importante e ele também dar esse exemplo para o colaborador. Da importância acaba refletindo, né? Exatamente. Os líderes precisam ser capacitados, né? Tem treinamento, capacitação, tanto os líderes quanto os gestores, né? Eles precisam ser treinados para reconhecer esses sinais de problemas de saúde mental, porque, como eu falei, não é do dia para a noite. Vai tendo uma evolução. E eles precisam muito treinar a questão da comunicação empática, né? A gente fala muito sobre empatia. O líder tem que saber comunicar de forma não violenta, sem julgamento, tentar se colocar no lugar da pessoa, oferecer ajuda, né? E o RH vai vir com a responsabilidade de criar políticas estruturadas e programas para esses colaboradores, para promover o bem-estar emocional. Pode ser a questão de workshops de saúde mental, de bem-estar físico e emocional, né? Pode criar programas de apoio também. Tem programa de apoio ao empregado, se não me engano, chama PAI, algumas empresas já adotam, para que esse colaborador tenha um local para procurar essa ajuda, né? Quando ele se sentir que não está conseguindo sozinho. Aí a gente vê os acompanhamentos, a questão de indicadores de saúde da equipe. Isso tudo o RH pode complementar junto ali com o dia a dia do gestor e do líder, né? E treinamento contínuo. As pessoas precisam treinar, as pessoas precisam ser treinadas. Não tem como a gente exigir algo de um colaborador se ele não foi treinado para aquilo. Eles precisam ter essa conscientização da importância da saúde mental, porque até uns anos atrás não se falava nisso. Né? O Brasil, por exemplo, em 2003 começou a data do dia 10 de setembro ser o Dia Mundial de Combate ao Suicídio e Prevenção à Valorização da Vida. Mas, nessa mesma época, a Organização Mundial de Saúde fez um trabalho e os países que adotaram políticas para isso, eles tiveram redução nos índices de suicídio. O Brasil não. No Brasil isso não ocorreu. Porque o Setembro Amarelo foi instituído em 2015, quer dizer, uma coisa nova, né? Mas a gente sabe já impactou muitas vidas e que pode impactar mais ainda. Então, vai do RH, juntamente com os gestores e líderes, fazer esse trabalho. É um trabalho em conjunto. O RH não consegue sozinho. O gestor e o líder também não conseguem sozinho. Impossível. Foi muito interessante, como você falou ali. Na verdade, eu acho que todo mundo tem essa questão do primeiro julgamento, né? E assim, o líder ele tem que ter esse filtro, né? É muito difícil também ver líderes que tenham a questão da inteligência emocional, que consegue separar, né, o pessoal do profissional. É praticamente impossível, né? É possível
né, a empresa dá treinamentos de inteligência emocional, como lidar com a equipe, mas é muito, muito difícil de ver um líder que acaba não passando alguma coisa, alguma emoção, né, para sua equipe. Então, é necessário equilibrar ali as informações, né? Me Certeza. diga uma coisa, você falou ali sobre a questão da, de ser novo, né? Essa questão de cuidar do Setembro Amarelo e tal. E depois da pandemia, a gente viu que deu Sim, um estouro total, né? As pessoas Uhum. ficaram muito doentes, mentalmente, foi muito difícil. E a gente vê aí muitas empresas que começaram a aderir, né, maneiras para que essas pessoas tivessem uma recuperação também, porque foi um momento muito complicado, né, Aline? O que você sim. diz para a gente, assim, de como a pandemia, né, mudou essa forma de olhar para a saúde mental dos colaboradores, né? Qual a importância disso, né? Querendo ou não, foi uma coisa ruim, mas foi uma coisa que deu, espaço para esse assunto dentro da gestão, né? Exatamente. É que a pandemia ela trouxe mudanças muito profundas na forma como a saúde mental é abordada no ambiente de trabalho. Por quê? Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que seria o pós-Covid. Ninguém sabia quanto tempo duraria a pandemia. Então, ficou um momento de muita incerteza. Incerteza se você vai voltar para o seu trabalho, incerteza se você vai ter condições emocionais de lidar com o que você está passando, com a perda de familiares. Eu chego a arrepiar, gente. Tiveram famílias que foram dizimadas, pai, mãe, filhos, todos perderam a vida com a pandemia. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um lado positivo e um negativo. Nós conhecemos o lado negativo da pandemia, infelizmente, tivemos que passar por ele. Mas a parte positiva foi essa: a saúde mental começou a ser vista de uma nova forma, com um novo olhar no ambiente de trabalho. Ela foi. Porque, assim, a saúde mental ela é menosprezada, né? Sempre foi menosprezada. E a pandemia trouxe opa, peraí, a gente precisa cuidar desses colaboradores, a gente precisa cuidar da saúde mental deles, né? E aí aumentou essa conscientização sobre esse tema que é vital, gente. Saúde mental é um tema vital, as pessoas precisam entender isso, né? E aí começou a ter as mudanças na estrutura de trabalho. Algumas, eu me lembro que eu estava nessa multinacional, então a gente teve alguns contratos que foram suspensos. A gente, quando voltou ao trabalho, depois de 20, 30 dias ali, uma equipe muito reduzida. Aí, como a gente não tinha a opção de ter um trabalho híbrido, né, um trabalho totalmente home office, a gente teve que reduzir a equipe. Deixamos 6 meses colaboradores em suspensão de contratos e a gente tinha que dar esse suporte para essas pessoas que estavam em casa também, porque elas estavam acostumadas a ganhar a base salarial ali, mais o complemento das vendas, né, que era venda. Então, isso foi muito complicado, a gente ter que lidar com isso. A gente tinha tem um canal, né? A empresa tem um canal para o colaborador ligar, né? Inclusive é um canal, é uma hotline que a gente fala, que é até nos Estados Unidos, e que ajudou muitas pessoas, né? Quando eles podiam, eles procuravam a gente, mas algumas pessoas a gente viu pelo relatório, o número de pessoas que procuraram esse atendimento. E aí começou o maior suporte emocional, os programas de bem-estar. Vocês podem ver uma crescente desses 3 anos, né? Porque 2020 ficou todo mundo ali, começou em março ali, né? O lockdown, aí 2020 ainda ficou ali, em 2021 já voltou com mais força e as empresas entenderam que era necessário, porque eu tenho certeza absoluta que muitos funcionários nem voltaram ao trabalho, nem retornaram ao trabalho por atestado de saúde mental, porque não conseguiram lidar com o problema. Gente, não foi fácil o que a gente passou, né? Não foi fácil. Eu não ligava mais a TV, porque eu não tinha condições. Eram notícias assim que eu jamais pensei que eu passaria por um momento daquele. Eu acho que ninguém imaginou, né? E aí eles focaram mais na síndrome de Burnout, né? A redução do estresse. Então foi todo a parte positiva da pandemia foi essa, trazer esse olhar mais sensível, essa conscientização sobre a importância da saúde mental para os colaboradores. É interessante esse chat que você falou, né? Porque a partir dele vocês conseguiram tirar números
né? E aí, a Exatamente. partir dele, começou a implementar estratégias novas para que as pessoas não ficassem tão. Para ter esse cuidado a mais, né, com as pessoas, com os colaboradores. E, consequentemente, isso gerava o quê? Que as pessoas continuassem trabalhando naquela empresa, né? Melhorou muito o engajamento, eu acredito muito nisso. Exatamente. Aham. Então, são vários benefícios, né, Flavinha? Exatamente. Você falando assim, né, Aline, me veio à cabeça agora, né? Na época da pandemia, realmente, ninguém sabia quando ia voltar, se fosse voltar. A gente lembra, meu Deus, quando vamos voltar? Aí tu lembrava assim de alguma festa, algum encontro, algum treinamento assim da equipe. Eu pelo menos lembrava, né? Nossa, quando que a gente vai voltar a ter essa vida de novo? Quando que você vai voltar a conviver com um colega de trabalho? Porque logo que começou, até em igrejas, teatro, cinema, tinha ali, né? Acho que todo mundo vai lembrar. Sentava uma pessoa, pulava dois, sentava uma pessoa, pulava duas cadeiras. Então, assim, isso daí mexeu muito com todo mundo, principalmente nas empresas, porque muitas empresas reduziram na metade o pessoal do escritório, que ficava todo junto, aquelas mesas todas perto. Quanto tempo ficou nessa situação? E é onde começou ali o home office, só que o home office, a pessoa ficou trabalhando em casa, mas como é que ficou a saúde mental dessa pessoa também? Porque, né, a gente fala muito no home office, né? E aí, com quem que essa pessoa conversa, com quem que ela troca uma ideia? Porque é diferente. Então, assim, a preocupação das empresas, dos gestores, também é ter aquela comunicação direta com aquele colaborador que está em home office, porque ele também precisa. Não é porque ele está trabalhando em casa que está tudo bem. Ele pode estar trabalhando em casa, mas às vezes ele fica mais perto de alguns problemas que ele tem em casa. E como é que está a estrutura e a cabeça dessa pessoa também? Então tem essa dificuldade também que os gestores, as empresas, todos têm que estar trabalhando nisso. E eu me questiono assim uma situação agora que me veio à cabeça. A gente sempre pensa, né? O Setembro Amarelo é o mês de cuidar da saúde das pessoas. Mas geralmente você pensa assim, mas a minha empresa só tem 5 pessoas que trabalham. Isso daí deve ser feito para aquelas empresas grandes que têm 80, 100, 200, 300 colaboradores. Eu tenho né, um exemplo ali, eu tenho uma loja de confecção e eu tenho 5 vendedores na minha loja e eu mesma dona sou o gerente. Então, assim, essas empresas pequenas, né, eu trabalho muito com consultoria com empresas pequenas, essas empresas também precisam ter essa visão, né? Então, tem o dono da loja e eu tenho 2 colaboradores. Esses 2 colaboradores também têm situações difíceis, também têm desafios. Como é que você fala para a gente alguma iniciativa, né? Você tem bastante experiência, tá aí nesse mês de setembro dando palestras em vários lugares aí na região, né, sobre o Setembro Amarelo, conscientizando as empresas, os gestores sobre a importância desse mês. Mas eu queria que você desse uma ideia para a gente de alguma iniciativa que alguma empresa pequena, até 2, 3 colaboradores, como que ela pode ter essa iniciativa em querer também ajudar e dar um apoio para quem tem pouquíssimos colaboradores nela, porque eles também precisam ser vistos, eles também fazem parte do Setembro Amarelo. A gente bate na tecla do Setembro Amarelo, que é o mês que se fala mais nisso, né? Uhum. Mas isso daí é em todos os meses. É outubro, é janeiro, é fevereiro, são todos os meses. Mas né, o mês especial que a gente deixa para se tratar nesse assunto, como é que essas empresas pequenas podem começar também a trabalhar esse cuidado com o seu colaborador? Não precisa ter 100 funcionários, mas sendo 2, 3, o que você indica para a gente? Assim, a empresa, né, que sou eu mesmo trabalhando, sem colaboradores, ela precisa desse cuidado, né? A gente precisa ter esse olhar da inteligência emocional. É que de uns anos para cá eles banalizaram muito. A inteligência emocional é a parte mais importante que a gente precisa. A gente precisa reconhecer nossas emoções. A gente precisa saber lidar com essas emoções. E independente do número de colaboradores, você precisa ter esse olhar primeiro para você, como empreendedor, como empresário, né? Como dono de uma empresa,
que presta serviços ou que vende produtos para outras pessoas. E também, independente se é um, dois colaboradores, você cuidar deles. Estratégias que podem ser feitas, um café da manhã na segunda-feira, toda segunda-feira, sentar com essas 2, 3, 4, 5 pessoas, saber como elas estão, perguntar como que está sendo o mês, qual a dificuldade, qual o desafio. Nesse momento, esse empresário ele já vai perceber. O funcionário que está ali está mais apático, os sinais que a gente fala, né? A pessoa começa a ter desinteresse, ela deixa de fazer as coisas que antes ela fazia normalmente, e essa constância, esse café, vamos supor, todas as segundas-feiras, ou talvez no meio da semana, né? Vai depender da empresa ali, às vezes as pessoas estão em home office, então tiram um dia no mês, mas isso vai já gerar algo nesses colaboradores. Mas isso primeiro precisa ser gerado no empresário. A gente tem que primeiro, principalmente vocês que trabalham com RH, vocês precisam gerar isso no empresário. A importância dele ter esse olhar. E são pequenas coisas, não precisa de às vezes, a gente fala, né? Palestras, workshops, mas isso para empresas A última palestra que eu fiz tinham 43 colaboradores da empresa. Não era uma empresa grande, mas também não era uma empresa muito pequena. Né? Então, a gente tem que ver essas estratégias. Uma sessão de feedback, né? Tirar uma tarde para falar ali com aqueles colaboradores também é uma estratégia. Eu tinha um dia que eu fazia feedback, então era um restaurante, então eu sentava numa mesa, aí eu pegava, falava de frente com a Aline na mesa 44. E aí eu sentava, ficava lá e os colaboradores vinham, né? E por isso que eu te falo que a gente precisa criar isso no empresário primeiro. Porque a pessoa ela não pode dar um feedback de qualquer jeito para o colaborador. Então, ao invés de agregar, de atribuir, ele vai acabar afastando aquele colaborador ali Porque a empresa a gente sabe que ela gera lucro, ela visa o lucro. Mas eu trabalho na premissa de que o desenvolvimento das empresas começa pelo desenvolvimento das pessoas. Então, quando você começa a ter esse olhar para o seu colaborador, vendo ele como um parceiro, como um apoiador do seu projeto, o gestor consegue identificar esses sinais. Opa, olha ali, eu acho que a Flávia hoje aconteceu algo. Talvez não precise esperar esse café ou esse feedback, essa tarde de feedback, não sei. Chega ali e fala, quer saber como você está se sentindo, né? Não precisa nem falar que você percebeu, nem nada. Aí, dependendo da resposta da pessoa, eu estou aqui. Se precisar de algo, estou aqui, conte comigo. Aí a pessoa, talvez, hoje não vai te falar, mas no próximo dia ela chegará em ti. É esse tipo de mentalidade que a gente precisa ter nesses empresários, independente da quantidade de funcionários. Para as pequenas empresas é até melhor, mais fácil. Porque quando começa a crescer, ele vai precisar dos gestores e dos líderes. Aqui a gente fala de empatia, né, Aline? É muito importante para o líder, para o gestor, para o RH principalmente. Então, é um conjunto ali que tem que ficar unido nessa parte ali. E quais são os erros mais comuns, Aline, que a empresa comete ao abordar a questão da saúde mental? Os erros mais comuns é o julgamento, né? Como a gente já havia dito. Uma pessoa, quando talvez ela tem um transtorno mental ali, que seja uma depressão, né, da forma simples, ou a do transtorno bipolar, ou uma pessoa que está passando por ansiedade, porque há um tempo atrás também, gente, eles tratavam a depressão como frescura. Não sei se vocês lembram disso, né? Até hoje alguém ainda fala, né? Até hoje ainda é falado, né? Isso. Vai lavar uma louça, uma pia cheia de louça, entendeu? Infelizmente. Mas o que é isso? É o olhar julgador das pessoas, né? Então, esse é um erro muito, muito grave que as empresas cometem. Por quê? Às vezes você não sabe o que o seu colaborador está passando na casa dele. Às vezes está sofrendo violência doméstica. Às vezes está sofrendo bullying dentro do próprio ambiente de trabalho. O que as empresas não podem fazer é fingir que não está acontecendo, né? Chegar e abordar também de uma forma muito... agressiva, de uma forma muito agressiva. Tem que chegar com uma sutileza, né, para tentar descobrir o que está acontecendo. Exatamente, é a questão de compreender também, porque nós temos a mania de que assim, mas isso aí não é nada perto do que eu estou passando. Gente, para você é aquilo ali, mas a pessoa talvez é mais sensível. Nós temos estilos, perfis comportamentais diferentes. Então, eu vou lidar de uma forma, você vai lidar de outra. Aí, por isso que a empatia é importante.
Por isso que a comunicação não violenta é importante, né? Eu comento muito nas palestras que às vezes o colega vai chegar para ti, sentiu confiança, vai falar, você vai desmerecer a dor dele. E talvez ele não quisesse a sua opinião. Então, escuta ativa. As empresas, às vezes, elas não querem escutar. Elas não têm tempo para perder. Né? Eles não querem parar ali, porque assim, não adianta nada você estar lá, continua fazendo o que você estava fazendo. Não, vai passar, fica tranquilo, vai passar. Gente, você está brincando com a parte mais importante do ser humano. Verdade. Porque quando a gente não está bem emocionalmente, a gente não faz mais nada, a nossa vida não consegue andar, gente. E é muito importante também, né, que o líder ele acompanhe ali o comportamento daquela pessoa, porque a pessoa mostra isso nitidamente. Mas também existe aquelas outras que não mostram. Então é preciso, essas pessoas aí precisa ser mais incisivo, assim, tentar perguntar, né? Por isso a importância do líder conversar com as pessoas, porque muitas vezes ela mostra uma felicidade que não existe, né? Que ela tá ali tendo. Uma máscara. Eu acho que esses são os piores perfis, né? Que é mais difícil de tentar descobrir o que está acontecendo. Aline, eu agradeço muito a sua participação. A gente já está terminando esse episódio. Tão bom! Temos bastante assunto. Que recado que você deixa aqui para os nossos seguidores aqui para falar um pouquinho, né? O que você diz assim sobre o Setembro Amarelo, né? Que recadinho que você tem para deixar aqui para o pessoal? Então, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas o Setembro Amarelo ele teve início lá nos Estados Unidos, né? Depois que um jovem de 17 anos tirou a própria vida em 1994. Isso já tem 30 anos. E era um jovem alegre, que ajudava todo mundo e que tinha uma paixão por carros. Ele comprava carros lá e restaurava esses carros. E para surpresa dos pais, num dia eles chegaram na garagem onde estava esse carro e ele já tinha tirado a própria vida. Depois de 7 minutos. Mesmo diante de tanta dor, de tanto sofrimento, esses pais pegaram força numa atitude que os amigos tiveram. Como o Mustang dele era amarelo, eles colocaram fitinhas amarelas lá numa cesta, no funeral do Mike M, o nome dele. E no final não tinha mais nenhum papel. E o que estava escrito nesse papel? Se precisar, peça ajuda. E a partir desse dia, do funeral desse menino, um menino de 17 anos, isso começou a repercutir pelos Estados Unidos inteiro. E até hoje, os pais do Mike têm esse programa. Legal. É o legado, é o legado. Eu fiquei, assim, profundamente emocionada. Porque mesmo diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, eles deixaram a dor deles de lado e ajudaram milhares de pessoas. Porque isso correu os Estados Unidos inteiro e hoje o mundo, né? O Brasil demorou um pouquinho ali para aderir, mas nós estamos fazendo parte desse projeto. E a mensagem que eu tenho para dizer é que juntos a gente pode promover a saúde mental e a valorização da vida, construindo um futuro mais positivo e acolhedor para todos. Porque toda vida vale, toda vida importa. Muito bom, isso é muito importante, né? É trazer essa importância dessa mentalidade para gestores, para empresários, para qualquer pessoa, para dentro de casa também, ter essa observação. Aline, eu sei que está acabando, mas assim, Setembro Amarelo não acaba só no mês de setembro. Deixa um recado para quem quiser procurar a Aline, quem chamar a Aline para dar uma palestra sobre outros temas muito importantes, para falar um pouquinho da importância desse tema nas empresas, para a sua equipe, seja para empresa grande, empresa pequena, para alguma organização, para uma escola, para qualquer pessoa, se puder falar um pouquinho disso. Como que acha a Aline? Como é que procura a Aline? Como é que te acha, Aline? Fala pra gente. Sim, eu já trabalho há um tempo, né, com treinamento e desenvolvimento pessoal. Agora, no mês de agosto, eu fundei meu Instituto de Desenvolvimento Humano, o Instituto Amevo. Sim, maravilha. O Instagram vai estar aqui, mas é Instituto Amevo. Está novo, está engatinhando ainda, mas eu já estou fazendo esse trabalho de palestra nas empresas. Esse mês de setembro e outubro, as palestras são uma contribuição minha, quer dizer, elas não têm custo.
Se você está aqui na região aqui nossa, aqui de Santa Catarina, né? Infelizmente ainda não consigo ir lá na Gabi por enquanto, mas se você estiver por aqui, pode me chamar. O meu WhatsApp está lá na bio do Instagram, tanto no Instagram do Instituto Amevo, quanto no Instagram Sou Aline Correia Pires, que é o meu Instagram pessoal. Show de bola. Estou muito feliz de contribuir com as empresas de vocês que estão nos assistindo. A gente que agradece. Gente, se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, né? Leve para sua empresa, se você tem uma empresa. É muito importante esse tema, pessoal. Então, assim, se preocupar com a vida daquele colaborador, querendo ou não, é lucro para a empresa também. Então, isso não pode ser apagado, né? E é isso aí. Muito obrigada, viu, Aline? Muito obrigada por tudo. Foi maravilhoso ter você aqui. Eu estou muito grata também por ter participado e estou sempre à disposição. Quando quiserem falar de mais algum outro tema, a gente está aqui. Maravilha. Com certeza. Aline, muito obrigada. Um beijo enorme para você, um abraço enorme e muito obrigada pela contribuição de hoje, que foi muito importante. Até mais, Obrigada. meninas. Até.